Eu. Não me enquadro. Em nada disso. Sempre é tempo de empreender com o Sebrae. Com sua experiência e nosso apoio, você pode transformar ideias e sonhos em negócios. Sebrae, pensando o mundo para todo mundo. Muito bem, Doc, está começando mais um... Alô, Fernando, Doc, estamos aqui, né? Estamos aqui para falar de empreendedorismo depois dos 50. Isso que é tão importante para a revitalização, para a vida girar, para o mundo girar de uma outra forma, né? Até para falar de coisa séria, de empreendedorismo, a gente vai falar de boteco. De boteco. De boteco. Boteco é maldade, é mais do que isso, É né? muito mais do que isso, porque o empreendedorismo, ele tem relação com a vida. E se um boteco, se um bar, um restaurante está ligado à vida, a gente tem uma personagem fantástica para falar de empreendedorismo depois dos 50. Que, aliás, está fazendo aniversário hoje. Senhoras e senhores, com todos vocês, temos Madame Lili. Bem-vinda, Lili Varela. Olá, meus Que queridos. alegria te receber aqui, empreendedora, mulher de fibra e aniversariante hoje também com 64 anos. Leonina Parabéns, Raiz, querida. aquela do segundo decanato. Muito Que só bom. ruge e arruma juba. A gente está falando boteco aqui, mas é mais do que isso, né? Muito mais, né? E como começou, né? O primeiro Drosófila, a gente já chamava ele de... Todo Drosófila tem um subtítulo. E o primeiro, em 86, era chamado Drosófila mais que bar. E sempre foi isso, porque o Drosófila não era só um bar, né? Nesse bar de 86, a gente já fazia exposições com as pessoas, que tinha umas artistas que saíam lá da Fafiche, e a gente já criava várias coisas. Então, ele já nasceu diferente. É muito bacana, a Lili é mineira de Belo Horizonte, ela tem essa aventura empreendedora que começa nos anos 80 em BH, mas o que a gente vai focar muito aqui hoje, né, Doc, é sobre essa experiência de sair de uma cidade, chegar em São Paulo, entender um nicho de mercado, não se sentir um peixe fora d'água, não se sentir Intimidada, não é? desenquadrada. É o famoso eu casei, mudei, não te convidei. Eu fiz no meu cartão de casamento, eu já coloquei isso com o endereço que eu ia morar em São Paulo. Então, ao vir para cá, eu até tentei fazer alguma outra coisa, mas não dava, porque a gente nasce com um chamamento, digamos assim, o meu era bar. E quando eu cheguei, eu falei, vai ser um bar. E aí eu falava, gente, eu tenho uma única bala de prata, aquela história da bala de prata tem que dar certo. E isso, aí para abrir, ninguém me conhecia, e eu fiquei procurando uns lugares, eu não queria nada que fosse óbvio, tipo, vai para os Jardins, vai para não sei aonde. Eu falei, não, porque eu nunca fui assim. Sempre foi uma coisa mais off-road, Você abria né? caminhos. Sempre Exato. era na lateral da cultura, na Sempre. contramão dos caminhos, não é isso? E aí eu achei esse lugar nessa rua, que era a Rua Pedro Tax, e aí todo mundo, várias pessoas, você não vai abrir, você não vai nem abrir, você já vai quebrar. Na Consolação, perto do cemitério da Consolação. Perto do cemitério, essa rua, ela é depois da Fernanda Albuquerque, em frente ao cemitério da Consolação. Então, após a Fernanda Albuquerque, você entra à sua direita, descendo, né, a Consolação, e lá ficava essa casinha dos anos 40. E ao, né, fazer o contrato, e as pessoas, você não vai conseguir, não faz isso, ninguém te conhece, você está num lugar que é uma rua que ninguém nem sabe qual é. E muitas pessoas nem haviam passado nessa rua antes. E hoje eu estava até lembrando com o Tom, né, porque as coisas vão passando e a gente estava conversando, falou, Lília, você lembra que você deitava, você sentava na cama, você chorava, será que vai dar certo? E agora é minha única bala de prata. E assim foi, e aí você tem que ir. Se está com medo, vai com medo mesmo. Você tem que ir. E tem uma coisa sempre dentro da gente, essa é a coisa muito especial, quando a gente tem uma certeza, então assim... Nada abala. Quando você tem aquela certeza, óbvio que você tem até um certo ponto, também chega uma hora que você tem que saber a desistir, né? Mas eu fui e falei, eu vou conseguir. E as coisas aconteceram. Eu era residente do Hospital das Clínicas e a turma saía, sabe? Depois de um plantão, todo mundo cansado. Não, vamos lá no Drosófila tomar uma. E a gente ia pegar a Consolação à direita e a gente ia pra E lá. era bom, né? E ninguém sabia, tipo assim, não me pergunte como é que eu soube. Alguém falou, vamos lá, tem um bar, nós fomos e todo mundo ia. E a gente encontrava várias pessoas lá. É tão incrível a gama de pessoas. Cada vez que eu vou pegando, por exemplo, você está contando uma coisa que eu não sabia, de pessoas que eu sequer imaginava, ela falava, eu já ia no seu bar. Então era um pequeno lugar para grandes coisas. A gente às vezes brincava com isso também nesse Drosófila, que o subtítulo dele era Drosófila Sensation Bizarre.
porque tinha aquelas vitrines, tinham 5 metros de vitrine, e aí tinha aquele jardim no fundo. Gente, tinha 2 pezinhos de limão, tinha um pé de pera, que eu cheguei a comer perinha desse lugar. E era muito lindo, e as pessoas foram se apaixonando, porque era um barroco contemporâneo que eu fiz ali. Eu trouxe Minas com uma releitura e tudo era muito muito forte, é o que as pessoas me contavam, né. Então você entrava num lugar que era um lounge, não existia isso antes, você entrava num lounge e nesse lounge, com essa vitrine, numa casinha, num lugar desconhecido, então isso pegou. Experiência, né, Lili? A gente tem aqui um número de 6,5 milhões de empreendedores no Brasil com mais de 55 anos. Empreendedores de diversos caminhos, de diversas inspirações. A sua inspiração foi o bar. Queria te perguntar, por que exatamente empreender nesse ramo? Você viu o que ela falou? O bar me chamou. Mas eu acho que quando o bar me chama, eu vou lá beber e não abrir o bar, né? Então, O bar me chama também. O bar me chama. Ela só me chama para trabalhar. Olha, tudo começou, eu trabalhava na Savassi, numa loja, eu falava, BH. gente, em BH, em Belo Horizonte, eu falava, gente, eu não quero isso para mim, eu quero mais. E aí eu vinha com uma ideia de fazer um bistrô. E aí nessa loja eu fazia também produções, fazia uns brincos maravilhosos, umas tiaras, saía vendendo nessas lojas incríveis. E eu falei, eu quero um bar. Então era uma coisa que já estava na minha cabeça, eu queria abrir um bistrô. Nem tinha essas coisas na época, bistrô, o que que é. E eu lembro de umas cadeiras austríacas, e eu só pensava nisso, é isso que eu quero. Veio de dentro de mim essa força que eu não sei como, mas era muito forte, era esse chamamento. Isso que é legal, hein? Porque muita gente pode estar vendo a gente agora, eu tô aqui pensando, ué, eu também tenho uns chamamentos assim, eu tenho vontade, quem sabe? Né? Esse programa é feito para te inspirar, né? Quem está acompanhando a gente não pode negociar com os nossos sonhos, né, Lili? Não, e é isso que é a coisa mais importante, em qualquer momento, em qualquer idade. Eu tinha 26 anos, quando eu abri o Drosófila, eu tinha 26 anos de idade, eu já sabia que ia ser aquilo. E muitas vezes eu tenho lido e tenho visto pessoas que estavam numa profissão e mudam dessa profissão, porque aí elas fizeram uma coisa que elas também, ok, tive que fazer, e depois elas se encontram em outra coisa. Quando a gente tem essa certeza, lógico, e tem que pesquisar, tem que fazer muitas coisas também, que você não vai entrar só, eu acho que eu sou isso e vai dar certo. Você também, hoje em dia, a gente tem tantas ferramentas de pesquisa que podem nos ajudar tanto a pensar, você tem, sabe, tantas empresas que te ajudam nisso também, mas quando essa coisa vem de dentro e você sonha com ela, você tem que tentar, você tem que fazer. Você tem que ouvir. Exato, a voz que vem de você. Isso já é um caminho andado. Pode parecer coisa de pensamento mágico, mas eu acredito muito na intuição. É muito comum a gente ver aqui em São Paulo, especialmente, a noite de BH, eu honestamente não posso atinar, vocês dois são especialistas, mas aqui em São Paulo eu entendo alguma coisa. É muito comum você ter um bar que dura uma temporada, 2, depois fecha e abre outro no mesmo lugar. Aí, às vezes, tá numa onda e depois daqui a pouco fecha. Tem alguns poucos bares que duraram muitas décadas, que são assim, emblemáticos. O Drosófila é um que está há muito tempo, mudou de lugar, mas ele continua, não só continua, como só cresceu. Por que você acha que isso aconteceu e qual é a diferença do Drosófila Sensação Bizarre para o de hoje? O que foi evoluindo? Mudou muito? Olha, mudou assim, né? A começar pela casa. A gente sai de uma casinha dos anos 40, que tinha 5 metros de frente, né? E 40 de profundidade, vai para um casarão de 3 andares, porque tem o sótão, mas a gente não usa, e vai para um casarão, e nesse lugar é uma casa tombada, é uma casa histórica. Mas o que mudou também, assim, com o tempo, né? Que a gente tem que pensar também em todas essas questões, pensar que veio uma pandemia, mas você tem que mudar. Nos últimos 2 anos, eu tenho colocado assim, eu sempre coloco no começo do ano uma palavra, a impermanência. Então, outra coisa muito importante que a gente tem que pensar é nisso, a mudança. Água parada cria limo. Então, nesse Drosófila, por exemplo, o Fernando até é testemunha, tem que estar sempre inventando uma moda. Tem dias que eu até falo, gente, eu não tenho mais coelho, eu não tenho mais cartola, eu não sei mais o que eu vou fazer, mas você tem que inventar, você tem que correr atrás, criar coisas, criar possibilidades. Por exemplo, amanhã
Na manhã, quinta-feira, já vai abrir na parte de cima uma pessoa incrível que acabou de ganhar um prêmio como o melhor barman, né, do Brasil nesse concurso. E aí ele vai começar a fazer um trabalho de um mês como guest no bar. De lá, ele vai, em setembro, ele já está indo para Xangai para fazer isso. O que é? Criar mais possibilidades, novas coisas. O tempo todo criando, o tempo todo inventando, pensando. O Doc perguntou, como é que você se reinventa, como é que você faz para que um bar dure tanto tempo? Eu queria voltar nessa questão desse reinício, porque você sai de uma cidade como Belo Horizonte, chega em São Paulo e abre um bar que é um sucesso. Mas o proprietário pede o imóvel e você tem que recomeçar. Aí sim, depois dos 50, para começar tudo de novo, pega um casarão dos anos 20, que estava fechado há 25 anos, e lá vai a Lili pegar tudo do zero e acreditar que tudo vai dar certo. Sim, eu já estava com os 55, tá? 55 anos, quando você pega um casarão que está fechado há 25 anos... Sim, e fala, eu vou fazer um bar aqui que vai ser um sucesso. Sim. Então, volto a falar essa questão. Você tem que pensar muito também, fazer contas. E mesmo fazendo essas contas, gente, tem hora que você fecha o olho e vai. E aí, como você já está no meio de um turbilhão, você fala, opa, vamos lá, não tem como voltar. Não existe esse tal do return point. Vamos lá fazer. E eu acho que a receita para isso realmente é a criatividade. Eu acho que nesse caso, em vários casos de várias pessoas, você tem que ser criativo quando você faz uma mudança. Você tem que, mesmo se você não seja dentro do seu trabalho, por exemplo, no meu caso é bar, mas uma outra pessoa com outro trabalho, com toda certeza, ela tem uma expertise naquilo que ela está fazendo, então ela vai saber como ela vai dar uma mudada, uma girada naquilo que ela está fazendo. É a vida que vai te dar essa expertise? Sim, para mim, no meu caso, é a vida e a sensibilidade de estar olhando sempre, sabe? Você tem que ter olho de camaleão, sabe? Uma coisa que você vira, quando você vê coruja, já tem um olho lá atrás. E é isso, porque eu estava falando esses dias, parece que um graveto num grande rio, e eu me senti esse grande graveto, um pedaço de um pau andando no rio, aí ele bate ali, pau de enchente, ele bate ali, aí você fala, nossa, então aqui vou fazer isso aqui. Aí ele bate ali, aí ele dá uma parada, que é a curva de rio, então de vez em quando a gente dá aquela parada, eu falo, nossa senhora, vamos lá, vamos pegar, vamos inventar, vamos fazer, que é a tal coelho e a tal cartola. Então é isso, e você respira e cria e fala, vamos, não tem como não ser, ou então você sai e termina tudo. Então você é obrigado, de uma certa forma, a fazer uma coisa, então você vai dar mais de você. Eu estou fazendo um monte de cursos, na própria Abrazel, tem um curso que eu fiz agora de RH, tem um curso de gestão de bares. Por quê? O saber não ocupa lugar. E nessa hora, a gente tem que estar por dentro de tudo, aprender. Qualquer coisa que eu acho que eu já sei, eu já esqueci. Você tem que reestudar, você tem que fazer um curso aqui, um ali. Hoje eu estava lendo um jornal lá do Rio de Janeiro, mostrando as 50 melhores empresas para trabalhar. Aí falando da Volkswagen, que é melhor todo mundo lá, montagem de caminhões, aí a família, os pais podem levar os filhos em determinada época. Tudo é criação para a coisa começar a rolar e as pessoas que estão trabalhando naquilo se sentirem também acolhidas. Então a alma do bar é a alma da Lili, da Madame Lili. Sim, é minha e de todo mundo que está comigo, né? Com que frequência você está no bar? Olha, eu sempre brinco. Eu já fui lá e já te vi lá. Eu também já. Aliás, eu sempre vejo. Eu brinco assim, eu tô lá todos os dias, exceto os dias que eu não estou. Mas assim... Mas é muito pouco. É porque eu acho importante, eu gosto disso. Se as pessoas escolheram o meu bar para estar... Quem estiver ouvindo isso vai saber. Eu sempre passo, olha, eu estou aqui para agradecer a sua visita, porque você escolheu o meu bar. Tem quantos milhões de bares aqui em São Paulo? Então, eu quero te agradecer por ter escolhido. E eu acho importante eu falar isso para a pessoa e agradecer, sabe? Porque ela escolheu estar no meu lugar. E eu acho esse tipo de coisas, esses agradecimentos são importantes. Então, a minha presença é realmente porque eu só existo por causa dessas pessoas. Lili, e tem algo também muito importante quando o empreendedor coloca o sonho ali para mover esse motor. Ele acaba também sujeito a decisões que podem ser atrapalhadas, podem não ter uma base sólida. Você, por exemplo, investiu numa reforma desse casarão dos anos 20, que, como eu disse, estava fechado há mais de 2 décadas.
Você pôs uma grana lá. Sim. Como é que você equilibra isso? Pô, meu sonho é fazer esse casarão ficar legal e eu vou colocar um bar bacana aqui. Tenho mais de 55 anos e eu vou gastar essa grana. E aí você vai com aquele peso. Como é que rola isso E aí na veio sua a pandemia cabeça? no meio, não? Aí Foi vem uma depois, né? pandemia. Não, mas primeiro vai vir ainda a pandemia. O pior ainda vem. Exatamente. Está por vir. Viria. Como sempre, né? Eu acho o seguinte, o que aconteceu ali, tá? É muito importante eu colocar isso. Paixão, gente, paixão é soda. Paixão é soda. Quando você apaixona por uma coisa, você perde a questão do raciocínio. Você perde o racional. Então, quando eu entrei naquela casa, eu fiquei muito apaixonada. Algumas pessoas falaram, Lilian, igual falaram lá na Perutax, Lilian, você é louca de pegar essa casa. Quem faz restauro, gente, é banco. Meu marido é professor, eu sou uma Hellis dona de bar. Não, nós vamos fazer, vai dar certo. Realmente, foi um grande investimento por ser uma casa tombada e também por ser tombada e eu fazer um trabalho como deve ser feito. Porque tem gente que chega e faz um não sei o que e tá bom. Tanto é que o pessoal do Compresp ainda mandava até pessoas lá para ver, ó, vai lá para você ver como se faz um restauro. Para te ser honesta, se alguém me perguntasse hoje, e você começaria tudo outra vez? Aí eu diria, NF, não, acho que não. Por quê? Se você tem um espírito muito, assim, de business total, tem coisas que você não faz. Eu entrei nessa porque o meu espírito não é business. E o que acontece? Se você me perguntasse até hoje, eu consegui tirar essa parte do que eu coloquei, eu não consegui ainda. Não? Não consegui ainda. Veio a gostosa da pandemia. E isso, quer dizer, se eu abrir em 2015... Nesses 5 anos, até o bar pegar, até as coisas acontecerem, sabe? É um centro da cidade, que as pessoas ainda não estavam muito acostumadas, né? A tudo isso. Então, assim, você vai pegando muitos perrengues aí pelo caminho, muita coisa. E a gente acha, quem vai numa sexta-feira, acha que o bar fica cheio todos os dias, né, gente? E não é bem assim. Quem é dono de estabelecimento sabe disso. E é um comentário que a gente sempre faz na Abrazel, que é onde eu também faço parte da diretoria, que eu entrei para aprender mais e saber lidar com coisas também, para aprender sempre mais e não dar muito fora. Falou de sexta-feira, mas conta um pouquinho da rua, tradicionalmente aquela rua lá, era uma rua de bares, de boates, Nestor de Pestana, bar, né? Nestor Pestana, né? Tinha o Vagão, tinha o Kilt ainda A tem. Kilt ainda tem. tem. Na verdade, é uma rua incrível. Quando eu entrei, eu fui fazer uma pesquisa. Gente, é apaixonante, porque eu tinha que fazer uma pesquisa inteira para entregar para o Compresp, né? Com todo o entorno, tudo que tinha lá. Quando você vê uma história desde o começo, que a dona Veridiana deu uma bicicleta para o neto, dali abriu a primeira... ciclovia não, mas era o velódromo. Aí virou o primeiro campo de futebol do Brasil. Então começa por ali uma história. O pessoal do SPAC descia com Charles Miller? O Charles Miller descia para jogar e teve jogos internacionais, Brasil e África. Dá uma olhada que você vai ver, do velódromo acabou virando um estádio de futebol. Depois apareceram minha última carta sem ser essa atual, que foi lançada agora, uma carta de coquetéis. Eu falava sobre a boca do luxo, porque aqui em São Paulo tinha a boca do lixo e tinha a boca do luxo. A boca do luxo era esses bares. E ali a TV Excelsior alugou o que vai abrir agora em 25 de agosto, que é o Teatro Cultura Artística. Nos anos 50 para 60, eles alugaram para televisão e a Bossa Nova começou ali. Se você pensar que o Baiuca, que estava ali na Praça Roosevelt, tinha o Johnny Alf no piano e a Ella Fitzgerald foi cantar, sabe? Os bares que tinham Primeiro show da Elis Regina? Primeiro, e ali no Papo, Pinga e Petisco. Então, assim... Ali em frente. Aí eles falavam que a Bossa Nova nasceu no Rio, mas onde ela cresceu foi em São Paulo. Então, tinham vários bares na região, com o Tom Jobim, todos os feras tocando nesses bairros, tanto lá como algumas ruas ali abaixo. Ali nesse entorno que você está. Nesse entorno. Ou seja, é um lugar abençoado. E sim, completamente, era só coisa, bares com jazz. Teve um russo, um baterista incrível, que veio da Rússia para o Brasil. Gente, tem histórias. Yuri Gagarin já foi num desses bares, nos Saiu inferninhos. da Lua, baixou lá. Exatamente. É incrível a história de lá. Veio do espaço e baixou lá. Completo. Só faltou a Laika, a cadelinha. Mas que bacana. E tem uma questão importante, né, Lili? Você fala do retorno emocional e o retorno financeiro. Você tem o emocional, mas o financeiro está chegando. E tudo bem,
você tem que ter esse provisionamento, você tem que ter essa reserva para esperar o retorno financeiro enquanto você se deleita com o retorno emocional? Tá, são duas coisas que são duas bolas difíceis de baterem sempre, né? Então, eu tô nesse momento, né? O retorno emocional de estar nessa casa, de fazer trabalhos incríveis, é maravilhoso, né? Essa responsabilidade junto também a uma cidade, todos agradecem, nossa, você recuperou essa casa, a gente tem que agradecer por isso. O outro lado, esse lado, e a gente tem passado por momentos de não só o meu bar, mas são pesquisas que são feitas que o comércio, o mundo em geral, está dando uma guinada muito pesada. E desde a pandemia, saiu uma pesquisa agora, na semana passada, feita pela própria Brasel, sobre quem está conseguindo pagar suas contas, quem ainda está devendo, e a coisa realmente deu uma complicada muito grande. Então, assim, a gente vai segurando, né? Mas então você vai fazendo as contas, por isso você vai criando mais para tentar ver. Eu tenho que criar mais porque eu tenho que colocar o dinheiro para pagar aqui. Seja uma folha de pagamento, seja o aluguel, né? Que o aluguel lá tem também um valor alto. E aí, às vezes, fica se devendo. E aí você tem que ver que jogada você vai fazer, quantos leões você vai matar hoje para pagar isso. Igual a mim, tem muitos. Então, por isso, a gente vive, às vezes, nessa corda bamba, né? Vamos fazer, hoje vai dar, hoje não deu. E a gente vai. Então, eu acredito que na minha luta que tudo vai dar certo. Tá dando, mas eu quero que eu tenha um lucro verdadeiro e não... A gente quer dar certo, né, Lili? Exato. Você fala muito da Brasel, a Brasel é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, né? Você faz parte da diretoria também, Sim, né? eu sou diretora social. É um lugar muito masculino, né? Que surpresa, né? Diretora social, né? É muito masculino e essa coisa dos bares é incrível, né? Como é um mundo que agora está se transformando, mas né? é completamente. Antigamente, no conselho antes só tinha eu, depois entrou mais, já entrou mais pessoas, agora com a mudança da diretoria. Mas é uma coisa realmente. Então, quando você está à frente disso e ainda sendo uma mulher, você tem que realmente. E hoje eu estava no almoço, comentando isso, contou, nossa, se eu for pensar bem, eu acho que eu até tive coragem, com 26 anos, começar essa profissão que eu abracei, né? Que é uma coisa que eu faço porque eu gosto. Mas é o mundo realmente, é igual assim, às vezes o mundo da cozinha, um mundo masculino, né? Que eu acho que não deveria ser, mas estamos mudando isso e devagarzinho as coisas estão ficando mais equilibradas. E é bacana porque você fala, né? De vários recomeços, né? Que você teve na vida, esse outro depois dos 55, e você coloca, a gente pode colocar a pandemia aí que o Doc citou, esse baque também de você ter, muita gente fechou. Eu lembro de ter conversado com você numa época, você bastante chateada com a situação, e é preciso, quem não tem essa reserva, na verdade, não vai ter fôlego para continuar, Não, né? e foi muito triste porque muita gente incrível, lugares maravilhosos, restaurantes e bares fecharam. Então, a gente sempre, nessa época, a gente ficava, nossa, quem vai ser agora? Sabe, igual aquela coisa peste negra, ai, vai pegar quem agora, né? Então, assim, são sequelas que estão aí até hoje, né? Não voltou, né? Olha, quem teve a sorte de voltar, tem os grandes, tem grandes investidores Voltar também. no nível de antes, né? Vários donos de restaurantes já tiveram aqui, né, Doc? Já. E eles são unânimes em dizer que o negócio não voltou. Não. O negócio mudou muito, né? O delivery ocupou muito. Ocupou Porque é uma coisa muito ruim, porque a pessoa fica em casa, não é? Ela deixa de sair, ela deixa de encontrar pessoas, ela deixa de expandir o horizonte dela, né? Exato, eu vou falar uma coisa para vocês inacreditável. Saiu, o próprio presidente da Brasel tinha falado isso há mais ou menos um mês e meio atrás. E eu falei, não, gente, que coisa estranha. E aí saiu anteontem no jornal falando o seguinte, que o dinheiro está deixando de circular nessas, né, seja na alimentação fora do lar, que a gente chama, né, bares e restaurantes e outros lugares, para entrar nas tais das bets, e todo mundo está no tal da bet, esses jogos online, e saiu essa pesquisa, as pessoas estão deixando de pôr coisas em casas para fazer essas apostas, e essas apostas, algumas pessoas colocam como se fosse um investimento, porque se ganhar vai ser um investimento, e isso é outra coisa que está tirando o dinheiro que circulava para a diversão, e ele deu esse alerta há um tempo atrás, mais ou menos quase 2 meses. E quando eu li isso
anteontem, acho que saiu no domingo essa matéria. Gente, é incrível. Então, o dinheiro que ainda circulava, aquele pouco depois da pandemia, isso tudo, está indo tudo para as bets. E isso é incrível você ver isso, porque você vê isso no seu negócio. É uma pesquisa feita pela Brasel daqui, e pesquisa feita não, o presidente falando sobre isso. Fala um pouquinho mais sobre cultura artística que vai reinaugurar. Qual que é o coelho que você está guardando na cartola para tirar quando voltar a cultura artística, né? Porque você vai ter que aproveitar, porque é um espetáculo aquilo, né? Lógico. Já até agora foi uma coisa muito incrível, aconteceu agora no começo de agosto, no dia 3, sexta, 3, sábado e domingo. Eles fizeram uma pré-abertura e chamaram desde os pedreiros até as pessoas que também foram as cabeças pensantes. E isso foi incrível. Eu estava lendo no jornal de segunda-feira, falando uma página inteira sobre essa possibilidade que muitos lugares, né, como Brecht falava em alguns dos seus poemas, que quem construiu essas catedrais ou quem construiu isso aqui veio ver depois. Não. Então, essa coisa de quem construiu poder participar na abertura foi incrível. E já dá para sentir esse gostinho do que vai ser, porque além de música de câmara, depois terão lá também, vai ter até DJs. Então vai ser incrível, num lugar que já é um lugar tão assim, eu chamo até de idílico, né? Que tem uma história na cidade em torno da cultura artística, e agora ele de volta também reformulado com outras possibilidades musicais. Vai ser ótimo, né, Lili? Meu bem, eu estou aqui no sonho já pensando tudo, das invenções. Já mudei um monte de coisa no bar, porque eu acredito que essa nova revitalização dessa área, o centro está sendo muito revitalizado, muitas áreas, muitos bares abrindo, espocam um bar a cada dia, incríveis, pequenos bares, sabe, ali perto, chegando até perto da Praça da República, todo esse pedaço, tá incrível. Eu acho que só a imprensa, que só ficou batendo nessa coisa de Cracolândia e tal, deveria ver um pouco mais e dar um pouco mais de carinho, porque as coisas mudaram. E a questão do pertencimento que a gente tem em relação ao centro, eu escolhi o centro por amor, não porque não tinha... Foi por opção, não porque não tinha outro lugar para ir, é porque eu amo mesmo. Está cada vez mais acelerado. E com cultura artística, eu acho que, sabe, confirmar essa coisa do centro, que tem esse papel maravilhoso na história de São Paulo, na história também noturna. E Lili, acho que o Doc perguntou algo parecido disso também, mas assim, que sirva de exemplo para o empreendedor, para a empreendedora que está acompanhando esse nosso episódio, sobre o quanto da alma é colocada ali no investimento, né? A gente já falou de investimento emocional e financeiro, mas é preciso, tudo bem, com todos os problemas, com todas as atribulações, os percalços da vida, você tem que estar lá feliz, você tem que estar, seja uma loja de doce, de meia, seja uma fábrica de bicicleta, você tem que colocar a sua energia lá, o seu melhor, mesmo que o seu melhor não esteja tão disponível, né? Tem. Agora é engraçado, eu acho muito incrível isso. Às vezes eu estou meio atribulada, contas a pagar, essas coisas todas, mas entrar no bar, o clima faz assim, então eu me transformo, porque é aquela frase já batida, né, que o Confúcio falava: escolha uma coisa que você goste muito de fazer e você não vai precisar trabalhar. Ok, é mais ou menos por aí. E paixão. Sem paixão, você não faz nada. Você tem que ter paixão. Eu sento ali, eu fico olhando aquela casa, às vezes eu sento numa mesa e falo, gente, como ela pode ser tão linda? E a história daqui... É lindo demais. E a história de tudo isso. Então, assim, isso é a gasolina, sabe? Que todo dia eu coloco em mim quando eu converso com as pessoas que estão lá, e as pessoas com histórias ímpares, cada um tem uma história para contar. Então, dentro do trabalho de cada pessoa que está se refazendo e que está lá com vontade, ela vai fazer, ela vai pôr a alma. Sem paixão. Paixão é a alma. Sem paixão, fica dormindo em casa, vai fazer uns pão de queijo lá. Olha, você começou o Madame Lili com 55 anos. Você está com 64 completados hoje. Você não imagina parar. Não, eu tenho muita lenha para queimar. Nossa, tem muita lenha para queimar. E é isso, sabe? Eu vejo algumas histórias tão incríveis. Um dia eu li uma história tão linda de uma mulher num bar em Nova York. Ela já estava com 80 e tantos anos. E eu achei isso incrível. Aquelas pessoas... Aqui mesmo, tantos exemplos que a gente tem no Rio de Janeiro. Tinha o seu Luiz, que tinha um restaurante lá no centro. Um senhorzinho ali.
Então, eu acho que é isso. Tem lugares que você fala, é para sempre, é um casamento perpétuo até enquanto, né, eu viver, né? Lili, quando a gente compara um bar da gente com 20 e poucos anos para um bar da gente com 50 e muitos anos, a bebida mudou, o lugar mudou, ou a música mudou. O que mudou? O que o Drosófilo tem hoje? Que ele atrai jovens e não tão jovens, né? E os jovens com 50 a mais e jovens com 20 e poucos, não é isso? Sim. Mas o que se serve lá hoje, por exemplo, que não se servia no seu primeiro Drosófilo? O que se ouve lá que não se ouvia no seu primeiro Drosófilo? O que mudou no business? Eu acho que a primeira coisa assim, interessante que foi acontecendo foi a questão da coquetelaria. Quando eu já abri o Drosófilo em 2002 aqui, eu comecei a fazer umas coisas que não tinham, porque só existia caipirinha com limão. E eu lembro que a gente fazia com manga com pimenta rosa, eu estou falando em 2002, manga com pimenta rosa, starfruit, aquela carambola com manjericão. Então, a gente fazia coisas com vodka, né, que as pessoas adoram com vodka, eu particularmente acho que com cachaça sempre é melhor, e a gente desenvolveu várias caipirinhas, e que elas não existiam, porque era sempre só tradicional. Depois, agora, isso é normal, mas isso não era normal. E agora, atualmente, é a coquetelaria. A coquetelaria tomou conta, sabe? Ela está tomando conta, porque é uma nova forma de você tomar um drink com álcool ou sem álcool, que também tem agora uma nova tendência dos mocktails, né? O mocktail é um coquetel sem álcool. E muita gente também está entrando nessa. Tem muita moçada que está aí. Então, isso é uma coisa que veio para ficar, né? A coquetelaria, que as pessoas estão bebendo bebidas de uma outra forma, né? Chapar um melão. Agora as pessoas elas vão sorver uma bebida. Então, eu acho isso muito bacana. Com relação à música, eu ainda faço uma misturinha, porque eu sempre gosto de colocar as minhas coisas. Eu lembro quando eu abri o Drosófilo, era Talking Heads, era Grace Jones, sabe? E assim, eu ainda coloco isso até hoje, misturado. E aí eu vou misturando com os traps, que tem algumas, sabe? O Baco, o do Blue, tem tantos cantores incríveis. Aí eu misturo com uns funks antigos. Ai, assim, sabe? Tem uns funks antigos, gente. Tem os da Tati Quebra Barraco, tem aqueles piriri, piriri, piriri. Alguém ligou para mim, que já é coisa antiga. E umas coisas modernas, uns funkão moderno, tem uns até que são bem cabeludos, e eu ponho aí, às vezes toca, sabe, assim, umas falas engraçadas, mas faz parte. Então, a gente tem que saber dosar tudo isso, você não pode ficar muito atrás, e eu faço essa melange, eu faço essa misturinha dos anos 80, você vai ouvir, sei lá, até um cabeça de dinossauro, que quando a gente abriu, eu tinha uma radiolinha, e a gente tocava nessa radiolinha, era a Cibele, depois entrou o Guilherme, e a gente fazia som na radiola, e depois tinha as caixinhas de som também. Era incrível, a gente põe essa picape e ficava tocando essas músicas. E hoje é isso, é uma música nova, aí você joga com uma coisa antiga, mas a coquetelaria foi o grande lance. E a cozinha também, ela agora tem uma cozinha voltada para o regional muito interessante, sabe? Eu acho que a cozinha de um bar, a possibilidade que as pessoas estão tendo de fazer pequenos bares, e eu acho isso muito mágico. Você tem uma portinha e com a sua capacidade criativa, eu vejo uma moçada incrível fazendo alguns petiscos maravilhosos e bebidas deliciosas. Então, assim, se abriu um novo leque para isso e a moçada está fazendo isso de uma forma maravilhosa. E é engraçado que a gente está falando de algo que nunca saiu aqui da roda, que é a autenticidade, né? Em tudo, o grande segredo. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, se você conseguir ser você mesmo, você vai ser imbatível, porque não tem ninguém igual a você. Nunca tinha ouvido essa frase, e é verdade. Sabe por quê? Eu lembro que um amigo me falava sempre, você tem que passar a sua verdade. Se você se fantasiar, se transvestir com outras coisas, você vai ter que ficar lá no teatro. Correndo atrás. No teatro, porque você tem que manter uma máscara que não é a sua. Então, na verdade, assim, eu estou falando só de mim nesse momento, tá? Eu acho que eu sempre fui o que eu fui. É isso, você gostou? Quem não gostou, ok. Até na decoração, que é muito peculiar. Tem uma cabeça de urso, uns bonequinhos chineses. Você faz um garimpo meio que mundial, né? Você é casada com um sociólogo que é inglês? Ele é da Nova Zelândia. Neozelandês, né?
E é uma figura, é o tom que ela tem falado sempre aqui na conversa. Sim. E aí você é uma cidadã do mundo também, né, Lili? Sim, sim, eu acho que isso contribui muito também no caso, assim, de ter essa sorte, porque ele faz alguns trabalhos que ele tem que estar fazendo 3, 4 vezes por ano em Paris, e também alguns trabalhos com a Unicamp na China, desenvolvendo coisas, sabe, assim, coisas pensantes para um novo momento. Então, assim, que ainda vão acontecer. E com isso eu tive a oportunidade, eu já fui 7 vezes para a China, comecei a estudar mandarim. Nossa, esse ali trazia coisa também, esse ali vendia coisa, porque aí eu já ia pagando passagem. Então, eu ia fazendo, é isso, eu faço de tudo, na lojinha até hoje. Aí Tom vai viajar, ele foi para a China há pouco tempo. Traz umas coisas para mim, tem umas coisas de umas minorias étnicas lindas. Ele já sabe também, né? Já sabe. Aí vai para a África, que tem um trabalho que ele estava fazendo com os BRICS. Aí, nossa, olha aquelas coisas das Indembele, olha os colares zulus, que eu adoro. Aí, que eu conheço. Você tá com um aí. E tem os que eu trouxe agora da Colômbia também, que é de um pessoal incrível. Então, assim, é toda essa mistura. E só para voltar nisso, a gente tem que ser a gente, porque se a gente mudar a nossa essência, a gente se perde no meio do caminho. Então, a nossa verdade, a gente tem que estar sempre mostrando. Isso que você falou, que eu nunca tinha ouvido, e eu realmente vivo isso, sabe? Você coloca a sua verdade ali. E aí não tem para ninguém, né? Aí não tem para ninguém. Por isso que faz tanto sucesso. Queria que você falasse dos famosos que estiveram lá, principalmente nesse último. Bono Vox, Foi. U2, acaba o show, chega quem? Bono Vox, uau! Nada mal, né? Nada mal. Essa história foi muito incrível. Na verdade... E ele não pediu um espaço só para ele, não, né? Ele foi no bar mesmo, né? Na verdade, ele pediu a casa inteira para ele, mas eu vou contar rapidamente. Ele foi uma noite... Não tem um espaço, não, é só a casa que eu quero. Não, olha que incrível. Eles foram para fazer umas fotos, né? Então, aí, tudo armado, vai segurança antes, vê, saída, blá, blá. Aí, então, numa sexta-feira, iam ficar só um tempo, e aí começou aquela conversa toda, porque eles, né, irlandeses, o Tom, a família do Tom, ele nasceu na Nova Zelândia, mas a família do pai e mãe são irlandeses. Eu já tinha ido na Irlanda no bar deles e tal, e a gente chegou, eles assentaram para fazer essas fotos, porque eles iam fazer o show no Brasil, e o lugar para fazer foto, um dos lugares escolhidos foi o bar. E como estava um trânsito horroroso, porque estava tendo uma peroada, sei lá o que era. Foi antes do show? Foi antes do show, foi um tempo antes do show. Foi, eu acho que 1 semana ou 2 semanas antes do show. Aí eles vieram a pé, a Nestor Pestana, para ir para o bar fazer a foto. E já foi incrível. E lá conversando, mostramos tudo e tal, eles fizeram as fotos, e depois, chega uma segunda-feira, vai a secretária do Bono, e aí olhando, tá olhando, eu falei, eles querem fazer uma festa, eu achei que era para os holds, sabe aquela turma que, maquiador, hold, que segura fio. Eu falei, mas essa festa é para quem? Não, essa festa vai ser do Bono Vox. Então, eles fizeram o encerramento da turnê mundial de Joshua Tree, foi feita no bar. Você imagina a responsa. Eu tive 2 dias para fazer a festa, porque ela foi da segunda e a festa ia ser na quarta. Depois do show, quando acabou o show, aí eles chegaram com aqueles tantos de batedores e eles entraram pela cozinha. Então, quem quiser ver uma coisa interessante, na BBC, você entra e fala, U2 no Brasil, aí mostra o Bono entrando pela cozinha, e aí ele fala, em todos os lugares do mundo, a coisa que eu mais gosto de fazer é entrar pela cozinha. Aí ele entra pela cozinha, vai para o bar, e só a BBC pode fazer algumas filmagens lá. Então, aí tinha muitos artistas, teve um casamento de um produtor da Madonna, que foi lá foi na terça-feira, lá no Rio. Então, tinha o Gui Ogery, que é o produtor da Madonna, estava lá, artistas. Foi incrível, foi uma festa incrível. E, então, assim, vai muito artista. Eu acho muito interessante, porque a gente também deixa as pessoas em paz. Porque, como o Drosófila, é um lugar que as pessoas vão para conversar, porque não é uma baladona com aquele som alto. Então, todo mundo conversa, tem uma música mais alta. Eu falei aqui várias vezes, eu não consigo entender. Eu gosto de samba, pagode, música, enfim, mas eu não consigo entender, Doc. Como é que você vai num lugar que o som não dá para conversar? Quando eu abri esse bar, a coisa que eu investi na época foi assim, eu quero um som legal, porque eu quero que as pessoas possam conversar sem berrar, e como lá tem muita madeira e as paredes são mais ou menos, tem uns 30, 40 centímetros, algumas paredes de espessura, então a acústica é muito boa. Então você ouve uma música e você não tem que ficar berrando, porque, gente, vamos combinar
que tem horas que, ok, eu ponho às vezes a música mais alta, mais no final da noite, mas às vezes você chega, você quer levar um H, mas assim, sabe? Uma conversa que você ouve a música, mas você pode Aí falar. é o ideal. Você ouve a música e pode falar, e a pessoa também te ouve, e você não precisa gritar. Exato. Essa é a Porque perfeição. só a pessoa que você está falando ouve o que você está falando. Não é todo mundo. Exato. É. É Isso isso. também, não é? Tem essa. Mas, Lili, Fala. sobre empreender e sonhar e empreender, né? Existem também pesadelos aí no meio, né? Trovoadas. Como é que fica o caixa, a reserva tão falada? Todo o curso que a gente vê sobre o empreendedorismo, fala-se muito sobre essa reserva emergencial. A gente viu que isso não foi o bastante para a questão da pandemia. Mas a gente sabe que não é só a pandemia. Existem eventualidades, trovoadas no caminho. Isso é tão importante mesmo? E quando não dá para ter essa reserva? Olha, isso realmente é importante, pelo menos o capital de giro, que ele vai ter que corresponder, pelo menos para circular, para você ficar mais tranquila, ao seu gasto mensal, né? Assim, eu tenho que ter no mínimo X, se é aquilo que eu gasto, X e mais um pouco para que eu possa, além do que entra todo dia, para que eu possa trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. Nem é lucro, né? Não, Então não. é preciso entender. Às vezes entrou um dinheiro, não é que estou lucrando. Não. Você tem que fazer, você tem que deixar esse capital de giro realmente e também, se você puder ter uma grana guardada. Mas, atualmente, eu acho que não só comigo, eu converso com muitos pares, e a gente sempre também faz reuniões na Brasil e chama, né, outros donos de bares, né? Sempre tem um evento para se discutir essas coisas também. Então, essas coisas estão terminando, né? Assim, não é que todos têm essa coisa. Então, por exemplo, quando teve a pandemia, a gente conseguiu o Pronamp e tal. E aí está, agora nesse Você tirou momento... um coelhão da cartola na pandemia. Foi. E aí, isso ajudou, mas E acabou. foi o gin. Foi o gin. Esse foi o que eu Começou a fiz. produzir gin, aí empreendeu mais ainda, fazendo gin, produtora de gin. Exatamente. Na verdade, a gente ia abrir no começo de março, na verdade, no dia 15. E aí, tudo foi fechado no dia 19. E quando começou a pandemia mesmo, a gente falou, vamos fechar antes. Então, tudo programado para o lançamento do gin, o Jardim Botânico, porque lá é a primeira destilaria urbana de São Paulo, que é o SPUD, né? São Paulo Urban Distillery, está lá dentro do bar. Então, tem uma destilaria onde é feito o gin, são outras pessoas que nessa collab que a gente está participando, né? E é isso, tem um gin lá maravilhoso, que já ganhou 6 medalhas de ouro, 2 em Londres, 2 em Nova Até igual York. a Rebeca Andrade, então, 6 medalhas. Exatamente. Então, assim, é mais uma coisa do empreender. Mas só voltando rapidamente nisso, a gente realmente é um processo que o mercado está passando agora. Então, essas questões ligadas a ter um dinheiro, é muito importante, sim, você ter aquele colchão que você possa recorrer. Mas, atualmente, as pessoas já estão com o colchão, já tiraram... Colchão inflável, furado. Eli, Diga. você como uma empreendedora, tem momentos que você fala aqui, em vários momentos aqui na nossa conversa, você fala do espírito, da coragem, mas você fala também do estudar, do aprender, Isso. do se preparar. Então, o empreendedorismo não é só também ir com a cara e com a coragem, né? Você é CDF, né? Você boa essa, Doc. Ótima pergunta. Você não mergulha no abismo, não. Você dá Muito uma boa ponto. olhada antes de mergulhar. Isso mesmo. Ou não, ou eu estou enganado. Não, você não está enganado, mas, na verdade, são as circunstâncias que fazem isso acontecer. Porque se eu tivesse, sabe, aquele voo cruzeiro, aquele mar de rosa, aquela coisa toda, você mais ou menos, tá bom, já está indo, tá bom. Mas quando as coisas complicam, aí nessa hora que é bom, porque você começa a desenvolver outras coisas. Então, quando eu falei, opa, está na hora eu preciso começar a reaprender as coisas, porque tem muita novidade por aí, né? Então, assim, mesmo dentro de quando eu fiz agora um dos cursos que eu fiz de RH, tem tantas outras coisas, até, por exemplo, até as palavras mudaram. Quando um novo funcionário é contratado, e a partir do momento que ele entra numa empresa, agora se chama onboarding. Ô, gente,
Olha isso, olha que eu vi isso A semana mineirinha passada. falando inglês, on board. Aí eu falei, Mas é um novo funcionário, não é? Tá entrando, Uai. entrou a bordo, ok. É. Então, até os termos, e as pessoas vão usando aquele... Outra coisa, tem um termo que eu morro de preguiça, é o tal do budget. Esse negócio aí, qual é o seu budget? Ô, gente, o budget, eu tenho uma preguiça, por que... eu tô só saindo um pouco do assunto, mas também tá ligado. Por que as pessoas não falam o seu orçamento para isso e tal? Pô, quando você tem Mas- de dinheiro aí, só? Não é? Não é? Quando é que dá pra gastar? Quanto é que dá pra gastar nesse trem aí, ué? Mas isso é muito importante, a gente sempre fazer um curso, buscar alguma coisa ali. E tem tantas coisas online, até em alguns cursos que eu fiz, foi falado, olha, você no próprio YouTube você encontra várias coisas. Então, a gente consegue aprender, a gente consegue abrir um pouco mais o horizonte, porque é necessário. Então, assim, Você isso falou para uma coisa mim... tão bonita que eu queria até vou cometer indelicadeza. Você falou que quando não está no voo de brigadeiro, naquele voo velocidade de cruzeiro, que é a hora que vem o estímulo para você inventar uma coisa nova, para você se reinventar e dar certo. Então, supostamente uma coisa ruim, que seria uma turbulência, se transforma numa coisa boa? Sim, porque a necessidade é o pai, a mãe, o Espírito Santo da criatividade. Da invenção, né? Então é isso. Então eu me vejo reinventando, principalmente por causa das demandas. Então tem coisa que eu falo, putz, né? Eu não estou entendendo isso. Aí você tem que correr atrás. Então, isso é necessário. É necessário. Então, quanto mais eu sofro, mais eu tenho que aprender. E o que acontece? Aí isso reverte nas coisas positivas. Cada coisa que eu ouço, aí eu falo, opa, aprendi com isso, e aí eu vou aplicando no meu trabalho. Então, todo mundo vê uma coisa e pega aquilo, opa, eu vou aplicar no meu trabalho. A gente tem que ter essa antena. E a gente tem que saber. E na idade nossa, 50 a mais, tem esse desafio, né, que é de enfrentar a tecnologia, que muitas vezes você fala, não, isso não é para mim. Aí você fica sentadinho ali e fala, não é para mim? Não, é também, né? Você enfrentou dificuldades desse tipo, tecnológicas, computadorísticas? Olha, é o famoso budget, é o famoso apartheid digital, né? Eu brinco agora com apartheid digital, é uma palavra que eu uso muito. Então, eu no momento ando execrando, viu, gente? Alguém aí que fala, ai, mas ela não me responde, eu estou com tanta pendura, eu já tenho assim quase um mês. Eu não estou conseguindo. Porque agora, antigamente, você usava não sei o quê, agora, aí usava e-mail, agora parou o e-mail, agora o imediatismo do WhatsApp. Então, você tem que responder um monte de coisa e eu não estou conseguindo isso. Mas eu consegui, por exemplo, o apartheid digital eu até não vivi muito, porque eu fui começando a pegar algumas coisas. Mas agora eu estou no momento que a mudança está muito rápida e tem algumas coisas que eu falo, meu Deus, o que é isso? Lógico, o ramerrão a gente vai lá, a gente entende, a gente faz. Mas tem algumas coisas que eu até falo, opa, eu preciso dar uma olhada nisso. Aí eu começo a ler um pouco mais sobre, porque se você deixar passar, sei lá, 6 meses, 1 ano, sem tentar Não pega. Aqui, aí você Não cai, alcança nunca aí mais, você né? cai, Não, né? você cai naquele limbo digital, que é um limbo que não tem volta. É Você assustador. grita e ninguém te ouve. É assustador. É o Eu não lugar entendo Canvas. é o lugar Não sei fazer planilha. Não, planilha eu só olho para Excel. nem fala. Eu assim, eu não nasci muito para os números, né? Eu sou uma pessoa mais da criação. Então, você tem que ter quem faça. Você não faz tudo sozinho no lugar. Você pega um navio, se você não tiver, além do... Você tem lá o comandante, mas se você não tiver o marinheirinho ali tocando Heaven, Minimamente entender algumas coisinhas, não? sabe o que eu estava lendo ontem? Ah. Muito interessante isso. As pessoas usam o celular, elas não usam nem 15%. Elas compram, aí uma pessoa fala, não, mas é o status de ter o celular. Tem mais tecnologia do que a primeira nave que foi à Lua. Nossa. Esse celular Tem mais capacidade de processamento, de do que o cálculo, primeiro. do que a primeira nave que foi à Lua. Tem mais poder do que o homem mais poderoso há 50 anos. 50 Pelo anos amor atrás. de Dadá, Aqui gente. dentro dessa caixinha.
Mas a gente não usa. Ah, Não ainda bem. usa. Aí Senão essa explodiu o mundo. pesquisa... Melhor. É melhor, imagina eu com esse poder todo? Nossa, não, você lembra quando teve uma época esse negócio de fazer bomba, que eles estavam fazendo umas bombas caseiras, nem era aqui. Então fizeram várias bombas, tudo olhando pelo YouTube, olhando por não sei aonde, fora que ainda tem essa como é que chama aquela intranet? Não, É uma tem lá. internet, é uma internet do mal. Exatamente. E passa cada coisa ali, gente, naquele porão. Lili, mas imagina. olha, você tá lá, né, na Madame Lili, nesse espaço muito legal. Como é que você vê o futuro? O que que você vê para frente, hoje com 64 anos, com toda a jovialidade, com tanta vitalidade? Como é que você enxerga o futuro? Música de terror. Não, eu estava vendo, né? Tem algumas feiras, então a gente vai seguindo isso, algumas pessoas visitam. Então, eles estavam falando, uma última feira que teve nos Estados Unidos, por sinal, falando de alguns robôs que já estão sendo usados na cozinha, porque o que acontece? A gente agora tem uma escassez de mão de obra. E não é só, antigamente, algumas coisas só que bares, restaurantes, e agora é quase tudo. E eu falando com gente de fora também, a coisa deu... Então, se você não tem, eu quero um para a cozinha, um para o bar, a coisa sumiu. Então, por isso que um dos trabalhos que a gente faz na Brasel é fazer requalificação. Então, a gente tem trabalhado com algumas ONGs incríveis, fazendo requalificação de jovens para que eles aprendam a profissão. E tem vários, como tem a Morena Leite, com o Instituto maravilhoso do Capim Santo, fazendo isso para que a gente tenha outras pessoas qualificadas para trabalhar nessa área, porque não existe. Então, o futuro passa por algumas coisas, como você pode usar alguns produtos sem que você quase não tenha uso humano. Eu acho isso uma loucura, porque um bar, você precisa disso, você precisa essa coisa do garçom. Muitas vezes você vai lá e você mesmo faz um pedido, você pega uma coisa na mesa e faz, aí você começa a pensar nos Jetsons. Eu acho que tem algumas áreas, principalmente bar, que é um lugar, como a gente falou, onde que a gente vai para conversar, para falar da vida, é o bar, e ele tem que ter gente. Mas a gente está passando por um momento muito complicado de mão de obra. Isso aí é um assunto que é todo dia conversado em várias esferas, né? Essa quebra total disso, né? E como fazer. Então, a gente está buscando, né, como chegar num novo momento, porque está realmente, além de tudo, ainda tem a escassez de mão de obra. No Japão, eu fui atendido por um garçom robô. Lá ainda as opções, por causa da língua, tudo eram mais difíceis ainda. Não dá para inventar muita moda, né? Mas são coisas mais simples. E tinha lá um outro restaurante que era atendido por um robô controlado por uma pessoa que tinha desabilidade ou tetraplegia, que ela controlava o robô e o cara conseguia trabalhar da casa dele comandando o robô. Não é legal? Olha que lindo! O cara Isso é o cara incrível. tinha limitação de movimento, ele era um garçom robô. Então ele comandava o robô para atender a tua mesa da casa dele. E também, assim, por exemplo, Sensacional, né? essa viagem agora lá do Tom na China, então no hotel aí os robozinhos já levam, sabe? Eles são os quadradinhos, e teve uma feira aqui que eu já vi um também. Aí você já coloca tudo que é serviço de quarto, ou uma carta que chegou, não sei o quê. Aí eles entram no elevador. Concierge, né? Os concierge são tudo robô. E aí. Paradoxo, um robô levar uma carta com selo, né? Só falta isso. Que carta? Quem vai te mandar uma carta na China? Admirar. Não é carta, não. Era alguma envelopes. coisa, os envelopes. Tipo. sei lá. Não, sim, claro, sabe, claro. de documentos e tal. Mas nos supermercados hoje aqui, esses menores, não tem mais caixa. Você paga tudo você vai lá, você mesmo paga, passa o QR Code, paga. Né? Fica alguém só fiscalizando ali. Ou seja, o caixa do supermercado também... Sim. Em outros países, você não tem mais o dinheiro, tudo é pelo celular, o que eu ainda não uso, tá? A tia, você usa... não, Pix eu uso, mas de ter no celular, de você pagar. Pagar a conta lá no QR Code, não. Eu não habilitei meu celular para fazer isso, e tem outras coisas também que não adianta que eu não faço, até porque também sair na rua, né, gente,
a gente corre tantos riscos e um celular tem a vida da Tem a gente. vida E toda. lá você imagina toda essa coisa de, ai, roubou, ai, o banco, ai, não sei o quê. Então, algumas coisas eu prefiro nem fazer. Então, assim, tem algumas coisas que eu não coloco nessa modernidade, porque eu já sei que ali na frente vai me dar uma mão de obra. Mas então, acho que no futuro teremos, então, robôs comandando bares, né? Estando com robôs ou não, o boteco sempre vai ter uma cerveja gelada, Um Negroni. Ah, Negroni, é? ou uma caipirinha, ou um drink da coquetelaria que você falou. E qual o petisco mais gostoso, na sua opinião? olha... Eu tenho a minha, e ele tem a dele. A dele eu Tá. até sei qual que é. Olha, É parecido com a dela. Ah. bom, eu na verdade, assim, a gente sempre às vezes tenta variar. Eu estou no momento que a gente está fazendo algumas mudanças no cardápio, ainda não aconteceram, mas vão acontecer. E a gente tem algumas coisas clássicas no bar. Eu adoro, por exemplo, a nossa bolota, que é como se fosse uma fricadelle alemã, né? E esse bolinho de carne é uma delícia. E tem também um tempurá de milho, aí já é uma coisa japonesa. E é incrível, né? Que é de tipo assim, uma collab que a gente está começando a fazer. Então, a gente já pegamos alguns de alguns petiscos japoneses. E são incríveis, que é do Charme no Mia, que é um lugar maravilhoso, que tem o Ryo, né? Que foi reaberto agora, e o Charme no Mia. Então, são algumas coisas incríveis que a gente vai começando a colocar no cardápio. Mas a minha coisa preferida, que eu amo mesmo, é o pão de queijo recheado. Isso é o que eu gosto. Lombinho molhadinho. Eita! Eu Eita! comecei a rir, sabe por quê, né? Porque o dele é o pão de queijo também, não tem a menor Claro, né, dúvida. Lili? Lógico. Nossa, mas Lógico. é bom demais. E esse pão de queijo de lá, ele vai com 2 tipos de queijo. O queijo canastra e aquele queijo da capa preta, um parmesão. Põe mais um pouquinho, então ele é mais puxadinho, sabe? E é maravilhoso, gente. Não Você adianta. está em minoria Eu tô hoje. em minoria, tá tudo Mas bem, qual é mas o eu seu vou falar. petisco? O meu, eu acho que se eu prefiro. Eu gosto de uma esfirrinha pequenininha, só pra não. Nossa. Ai, Se nossa. tiver uma Bom coalhadinha também. pra pôr em cima, aí eu. Nossa Nossa, é Senhora. maravilhoso. Eu sou um libanês de verdade. Bom. Vocês são mineiro, eu sou libanês. Eu gosto de uma esfirrinha. É bom É também. bom, demais, é né? bom. Quentinha, quentinha. Azedinha, Tô sentindo carninha até com o Nossa, cheiro. morninha, Até o morninha. cheiro. Cervejinha também? Pode? Ai, Maravilha. gente, maravilhoso. Que legal. Nossa, deu Lili, fome agora. Eu tá? um pãozinho de queijo quentinho também, hein, gente? Nossa, você sente o cheirinho? Eu sinto. Só Eu de falar, eu sinto. Eu sinto. Minha boca enche d'água. E a gente, obviamente, serve quentinho, né? Então, a gente... Maravilha. Não É. adianta você Não, se ó, vir... pode ser com robô, pode ter uma máquina lá na cozinha, pode ser o que for. Mas na hora que a gente comer, a gente tem que sentir É, a muito lembrança bom. de casa, a Exato. história. E é isso que Exato. faz a comida ser boa, né? Exato. Essa não tem nem o que falar, porque é exatamente isso. São essas lembranças, né? É isso que a gente... Outro dia eu senti um cheiro, eu falava, gente, esse cheiro é um cheiro da infância, aí veio, sabe? Porque o cheiro é a coisa mais importante que te leva lá atrás. Então, através do cheiro, quando você sente um feijãozinho, sei lá, se sua mãe põe o coentro, porque a gente tem um cozinheiro no bar e o feijão que a gente faz, né, para o nosso jantar, às vezes ele põe um pouquinho de coentro. Eu acho a coisa mais maravilhosa aquele gosto, tem gente que odeia. E essas coisas que a gente lembra, mãe, comida de avó, então tem tudo isso. Então, esses dias eu senti um cheiro de uma flor e foi uma delícia, porque o cheiro é o que nos leva lá atrás. Eu lembro cheiros de perfume que minha mãe usava. Minha mãe usava, eu era criança, ela usava um que chamava cabochá e depois elas usavam que era cacharel, parecia que tinha um espelho prateado nele assim. E uma vez eu estava em Paris, quando eu senti o perfume, esse da cacharel, mas eu fiquei assim... Eu fui lá atrás. E os cheiros da comida, de tudo isso, é o que faz a gente voltar e a gente viver todos os dias. Para mim, tá? É, que maravilha. Ô, Não Lili, dá pra não encerrar com uma coisa tão que bonita como maravilha. essa, não é? O que fica é isso, né? Essa esperança, essa grande mensagem de que nunca é tarde para recomeçar, para começar ou recomeçar, mas não negociar com sonhos. Não negociar com sonhos. Sim. Acredite sim. nele. Sim, Eles tem que ir podem em te levar frente. em lugares inalcançáveis. Isso é bom demais. Não é, Lili? É uma alegria infinda. Muito obrigado, Muito viu, obrigado, querida? Lili. Uma alegria imensa. Obrigado. E vamos lá, né, Doc? Opa! Nestor Pestana, que número? 163. 163. Drosófila. Madame Lili. Madame Lili. Ele se chama Drosófila Subtítulo Madame Lili. Madame Lili, que Madame teve Lili.
tivemos o privilégio de tê-la conosco aqui. Muito obrigado. Gente, deixa eu Leni. só dizer que eu fico tão feliz, sabe, de estar aqui aceitando esse convite de vocês, porque eu tenho uma história enorme com você, né? Desde já Belo Horizonte, algumas vezes que eu já fui entrevistada, e é sempre essa delícia, porque não dá vontade de acabar. Não Então, dá, não? obrigada. E eu, se eu pudesse, a gente ficava mais umas 2 Até horas amanhã de numa manhã de prosa. tarde, falando e Exatamente. comendo Então, pãozinho de queijo com obrigada. café. Foi uma Obrigado, querida. delícia. Valeu, valeu. A gente fica Beijo. por aqui. Beijo, até a próxima, pessoal. Eu não me enquadro. E nada disso. Sempre é tempo de empreender com o Sebrae. Com sua experiência e nosso apoio, você pode transformar ideias e sonhos em negócios. Sebrae, pensando o mundo para todo mundo.